Oi pessoal, vamos falar agora do terceiro princípio de qualidade na vida. Vamos falar um pouco sobre desenvolvimento de pessoas e vamos falar um pouquinho sobre uma fala de Aristóteles que diz o seguinte: a excelência é fruto do hábito. Ou seja, se você fizer qualquer coisa o tempo todo, esse resultado de qualquer coisa vai voltar para você. Se for por bem ou por mal, isso volta para você, ok? Então isso é importante para a gente entender. E o que a gente fala de desenvolver pessoas? A capacidade que você tem de conhecer as pessoas, treinar as pessoas, ajudar as pessoas a crescer, ter paciência para que essas pessoas possam entender isso. Existem alguns dados importantes para falar um pouco sobre isso, tá? O primeiro, uma coisa importante, um incentivo, eu tenho um pouco de dificuldade para falar, vocês já sabem disso, né? Então, incentiva um ambiente adulto, ou seja, que eu possa trabalhar bem com as pessoas de uma maneira adulta. Adulto que eu falo é a capacidade que eu tenho de falar sim e não, com educação, com uma série de coisas que faz sentido para as pessoas, para criar oportunidades de crescimento, disseminação de informações e assim por diante. Um segundo dado é aprender e dar feedback sempre. Um terceiro dado é, sempre quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, promover reuniões produtivas. É importante, se você vai lidar com pessoas, vai trabalhar com um grupo, produtivas são aquelas em que, ao final dessa reunião, eu sei de coisas importantes que devem ser feitas. Ó, isso aqui nós conversamos durante uma hora e como resultado nós temos isso aqui. Geralmente, eu falo para as pessoas, fazer uma reunião cujo você não sabe o que você vai fazer no final é complicado. Um outro dado que a gente tem é reconhecer os seus esforços positivos. É importante quando você está trabalhando com pessoas importantes, não trabalhar os esforços negativos das pessoas, e sim os positivos. Fazer com que as pessoas saibam efetivamente como é que elas podem melhorar algumas coisas, melhorar de forma construtiva, ensinando o discernimento das pessoas, aproveitando o conhecimento, a técnica e a experiência do grupo para o grupo crescer juntos. Isso é importante. Tem uma relação com as pessoas a qual você saiba dizer sim ou não. Isso eu posso dizer quando você usa de uma maneira bem positiva o seu pai. É a capacidade de você falar sim ou não no momento certo, adequado, para as pessoas poderem entender como é que isso funciona. Então, isto é o que a gente entende como desenvolvimento de pessoas. Existem algumas outras informações que são importantes quando a gente está falando sobre isso. Mas, basicamente, desenvolver as pessoas implica no caminho, ajudar as pessoas a encontrar o seu caminho de sucesso no dia a dia da vida. E isso é importante. A capacidade que você tem de ajudar as pessoas a encontrar o seu caminho. Quando eu falo isso, é assim, o caminho daquela pessoa é o caminho dela, não é o meu. Independente dele ser diferente do meu ou não, eu tenho que respeitar o caminho dele. Tá, ok? Recentemente eu estava conversando sobre alguma coisa com amigos meus e tudo mais, e falaram, olha, eu tenho uma situação diferente, assim, 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 e a gente entende. Agora, para ajudar a pessoa, eu tenho que entender aquilo lá para ensiná-la a como andar com aquilo, independente de eu entender aquilo como positivo ou não para mim. Porque com certeza é importante para aquela pessoa. Ok? Até mais, gente. Todos os nossos encontros aqui, e sempre que a gente estiver falando alguma coisa, sempre a gente tem material escrito e mais outras informações que a gente precisa, se precisar, é só chamar a gente por aí, que podemos ajudar vocês. Tanto como coaching, como consultor, como ser humano, para ajudar vocês. Tudo aquilo que vocês precisam estão escritos no blog. Vocês podem olhar lá, ler, guardar e tudo mais. Um abraço. Fique com Deus.